Sabe aquela piada que você viu no Facebook e adorou? Então, muito provavelmente ela nasceu no Twitter. E é sobre essa rede social do passarinho azul que a gente vai falar nesse capítulo da série de História da Tecnologia. E pessoalmente, ela é uma das minhas favoritas. Aqui a gente vai saber como é que ele começou, como é que ela chegou até agora, por que ela é tão importante e qual a situação atual. Mas antes da gente começar, eu já vou falar para você deixar aqui o seu curtir, se inscreve no canal Tecmundo se você ainda não tiver inscrito e toca no sininho para receber as notificações dos vídeos, beleza? Então vamos lá para a história do Twitter. O Twitter foi fundado oficialmente em 2006 pelo quarteto Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone e Evan Williams, mas a história deles começa bem antes. No ano 2000, o executivo Jack Dorsey inventou casualmente um app para BlackBerry que informava aos amigos o que ele estava fazendo. Parecia inútil num primeiro momento, mas ele sentiu que as pessoas gostariam dessa ideia. Só que ela não foi para frente e ele acabou indo trabalhar numa empresa de podcast chamada Audio. Foi lá que ele conheceu os 3 colegas que em breve seriam seus sócios. E o Williams, inclusive, era o fundador da plataforma Blogger e tinha vendido ela para Google. Só que tinha um problema nisso tudo. Nenhum dos 4 realmente gostava de podcasts. E a situação só piorou em 2001, quando a Apple apresentou o iTunes. O iTunes era uma plataforma, um feed e um player de graça. Isso praticamente enterraria os negócios da Audio. Foi nesse momento que eles perceberam que era hora de mudar de área. Antes do nome oficial vieram várias ideias, desde Seashells até Friendstalker, Jitter e Status, que chegou a ser usado em alguns rascunhos. Quem teve a ideia final do nome foi o Noah Glass, que achou o termo num dicionário. Ele significa uma breve e inconsequente explosão de informações ou um barulho feito por pássaros. E a primeira versão do nome não tinha as vogais, só TWTTR. O motivo? Em numerais do teclado do celular, ele é convertido para 89887. Esse era o código numérico de envio de mensagens do projeto em SMS. Mas outra marca já tinha registrado esse número e aí as vogais voltaram. Por meses, só os funcionários da Audio usaram o serviço. A versão pública do Twitter entrou no ar em 21 de julho de 2006. A primeira postagem da história foi do Jack Dorsey em março daquele ano. Ele é dono da conta @Jack e publicou: "Só tô aqui arrumando o meu Twitter". O Twitter só vira uma empresa separada em abril de 2007. Ele sai da Audio quando Evan Williams compra as partes que restaram dos investidores. Essa também é uma das partes mais nebulosas da história do Twitter. Foi nesse período, foi nessa transição, que o Noah Glass, um dos cofundadores, foi demitido da companhia. Ele era um dos engenheiros de software principais do Twitter e muita gente dizia também que ele era o mais apaixonado por esse projeto. O Noah dá poucas entrevistas, ele é uma figura menos pública e ele se sente traído até hoje. Algumas pessoas que contam a história do Twitter acabam até deixando ele de fora de forma muito injusta. Com a reestruturação, a rede social começa a bombar. Na edição de 2007 do festival South by Southwest Interactive, o Twitter investe pesado em propaganda e triplica a quantidade de mensagens diárias, chegando a 60 mil postagens. E nessa época nasceu a ilustração da baleia levantada por passarinhos, que indicava que os servidores do Twitter estavam baleando, ou seja, sobrecarregados. Ela é uma criação da artista Yi-Ying Lu. Já a hashtag existia para agregar canais e conteúdos desde o bom e velho Mirk, mas foi introduzida no Twitter em 2007. E o passarinho? Ele se chama oficialmente Larry, em homenagem ao astro do basquete Larry Bird. Larry, Bird, passarinho, entendeu? Mas por que tem esse limite de 140 caracteres? É que na época o limite de dígitos nas mensagens SMS era de 160 caracteres, e esses 20 que sobraram seriam usados para o nome do usuário. E o Twitter nasceu como um serviço de recados mobile, então tinha que respeitar um limite. Mesmo depois que ele vira uma rede social no PC, ele mantém esse limite de 140 caracteres e isso vira um clássico da rede social. Claro que hoje o negócio está meio flexibilizado, você pode mandar imagem, responder várias pessoas, colocar link, e isso acaba não contando muito na contagem final. Mas naquela época ele acabou popularizando os serviços de encurtadores de URL, como o Bitly e o brasileiro Migrime. Mas até hoje, mesmo com todas essas regalias que a gente tem, é difícil de economizar, né? A morte do Michael Jackson em 2009 e a Copa do Mundo na África do Sul em 2010 foram alguns dos principais temas mundiais que fizeram do Twitter o melhor lugar para fazer comentários em tempo real. E foi só no ano de 2009 que o botão de retweet automático apareceu. Antes era tudo manual, acredite se quiser. Em 2011, uma nova atualização colocou as abas Connect e Discover para você ver as menções, encontrar temas e novas pessoas do novo jeito. Só que um ano antes, em 2010, o Twitter fez uma de suas maiores repaginadas de visual e em funções. Esse novo site finalmente deixa você abrir imagens e vídeos sem sair da rede social e muda a cara dos botões. O ator Ashton Kutcher foi a primeira pessoa de todo o Twitter que chegou a 1 milhão de seguidores. Ele estava numa briga com a rede de notícias CNN.
Nesse começo do Twitter e por vários anos, ele foi uma das pessoas mais influentes da rede social e um dos diferenciais é que era ele mesmo fazendo essa postagem. Aliás, essa proximidade com escritores, com atletas, com celebridades, muita gente aí famosa, é um dos diferenciais até hoje do Twitter. Já o potencial político do Twitter só veio mesmo com a Primavera Árabe em 2011. Os protestos em países de África e Oriente Médio tinham muita censura dos governos e a rede social foi muito importante para que as informações chegassem a todo mundo. No mesmo ano, ele foi muito usado no movimento Occupy Wall Street nos Estados Unidos. É claro que a gente não pode deixar de fora também os clientes para melhorar a experiência de uso da rede. O mais famoso deles é o TweetDeck, surgido em 2008 e que foi comprado pelo próprio Twitter em 2011. Em março de 2012, a rede social já tinha 340 milhões de tweets por dia, e ela comemora isso mudando a logo. O passarinho azul minimalista, que permanece até hoje, substituiu o mais detalhado. Em 2012, o Twitter compra uma pequena startup chamada Vine, que tinha poucos meses de vida. Ela permite a postagem de vídeo de no máximo 6 segundos gravados no celular. Ele viralizou e até criou celebridades só de lá, mesmo sem uma base numerosa de usuários. Em outubro de 2016, foi anunciado o fim do Vine e o lançamento como um serviço isolado. A partir de janeiro de 2017, ele virou só um arquivo com as postagens. A oferta pública de ações foi só em 2013 e fez a empresa valer 31 bilhões de dólares. E esse ano é marcante porque foi o primeiro, olha só, o primeiro em que o Twitter registrou algum lucro. E o comando no Twitter é uma coisa meio complicada, viu? Ninguém para muito tempo por lá, não. De 2008 até 2011, o cofundador Evan Williams foi o chefe, mas depois ele foi substituído por um executivo chamado Richard Costolo. Ele trabalhou antes na Google, mas também ficou pouco tempo por lá. Desde 2015, quem é o atual chefe executivo é o Jack Dorsey, aquele lá que teve aquela ideia do BlackBerry lá no começo, voltou de forma triunfal para tentar levantar o Twitter. E o Jack Dorsey também é CEO do sistema de pagamentos mobile Square. E você sabe qual é o post mais retweetado da história? Tem dois na briga. A primeira é uma selfie da apresentadora Ellen DeGeneres com vários astros durante o Oscar de 2014, mas ela perdeu o posto em abril de 2017. O vencedor é um rapaz dos Estados Unidos que fez uma aposta com uma rede de fast food para ganhar estoque vitalício de nuggets, se batesse um certo número. No momento de produção desse vídeo, o tweet tem cerca de 3 milhões e 650 mil RTs. Ele ganhou um prêmio em nuggets, claro. E o Brasil é um dos países que mais usa o Twitter atualmente e que também mais faz ele crescer. E a gente está usando também muito mais pelo celular, viu? Eu sei que tem gente que gosta de usar pelo computador, eu também adoro, mas os dados indicam outra coisa. 70% de todos os acessos do Twitter no Brasil são mobile e 90% dos vídeos assistidos vêm do celular. O Twitter é tido ainda como fonte de notícia pela facilidade de publicação e pela presença de portais e perfis de repórteres. E vários memes nascem por lá, entram nos Trending Topics, viram perfis e só depois migram para o resto da internet. É impossível citar tudo, mas tem o Cala a Boca Galvão, tem os debates das eleições, tem o 7-1 e por aí vai. E você sabia que já rolaram guerras no Twitter por causa dos memes? A primeira guerra memeal foi em junho de 2016 entre Brasil e Portugal, porque os europeus, depois de roubarem todo o nosso ouro, teriam roubado também uma piada nossa. A segunda edição foi entre Brasil e Argentina, que entrou na briga só pela zoeira. Só que a situação do Twitter hoje, não é muito boa não, viu? Atualmente ele não consegue registrar o crescimento de usuários, o que significa que mais ou menos o número de pessoas que abandonam o Twitter também entra. Atualmente existem 328 milhões de contas ativas mensalmente no Twitter, mas mesmo assim, mesmo com todas essas pessoas, o Twitter quase não consegue atrair investidores e formas de ganhar dinheiro. Todo mês é difícil para sair do vermelho. O Twitter voltou aos holofotes recentemente, porque o presidente eleito dos Estados Unidos e na época só candidato Donald Trump é viciado na rede social e posta mensagens bem informais. E o público brasileiro tem se divertido bastante com tweets antigos de Eduardo Cunha, da Anitta e do Neymar, é claro. E é isso aí, pessoal. Essa é a história do Twitter, a rede social do passarinho azul que serve para comentários de política, narração de jogo de futebol ao vivo, comentário de Masterchef, retweetar notícias, seguir de volta e muito mais. Ele já passou dos seus dias de glória por aí, mas ajudou a revolucionar as redes sociais e quem gosta usa aí até hoje o dia inteiro, né? Então segue a gente lá no Twitter do Tecmundo, se você quer ver a história de uma empresa, de um produto ou de serviço contada aqui nessa nossa série, deixa o seu comentário que você sabe que a gente olha. Assina o canal, toca no sininho, dá o joinha no vídeo de novo e até a próxima.